noite. Acho aí que já estou ao vivo. Boa noite, boa noite. Vamos aí entrando. Olá, Julinha. Boa noite. Vê aí se está bem enquadrado, se o som tá bom. Joia, tudo ok. Muito obrigado, gente. Vamos entrando. Hoje a gente tem aí uma live em dupla, não é? A querida Cristiana, doutora Cristiana, psicóloga, colaboradora da Quinta de Luz. Daqui a pouco está entrando e participando da live conosco, tá? Vamos esperar só um pouquinho enquanto entram mais pessoas. Boa noite, Paty, Tarcísio. Deixa eu ver aqui a Cris entrar e aí a gente começa. Tudo bem? Enquanto isso, vão todos se acomodando para o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre ideação suicida. Vai trocar aí umas figurinhas a respeito do... Deixa eu ver que a Cris está entrando aqui. Desse tema tão importante e vigente nesse mês. Vamos aguardar um pouquinho. Olá, Cris! Tudo Olá, bem? Alex. Olha, o Coisa enquadramento está boa. Que ótimo. saudade do Quinta de Luz de todos. Que bom, que bom. Cris, então seja bem-vinda, tá? Muito obrigado por aceitar o convite. A gente Para sempre mim é dá um um prazer, minutinho Alex. aí para as pessoas. Sobretudo para falar de um tema assim tão Isso, importante, né? para as pessoas irem entrando, tá? E aí a gente faz uma precezinha de abertura, ou, como sempre, eu leio alguma coisa, né, referente ao tema espiritismo, né? A gente traga alguma coisa referente a isso, um texto, alguma coisa assim. Então, hoje, eu trouxe a indicação de um livro chamado, um livro do Divaldo Franco, escrito pelo espírito Joana de Ângeles, né? Psicografado aí pelo Divaldo Franco, que chama Após a Tempestade. Esse livro ele foi reeditado, eles realmente as obras do Divaldo, diversas obras têm sido reeditadas, e ele tem uma mensagem bem interessante aqui no prólogo dele, que eu vou ler para vocês, tá certo? Olha só o que diz o livro Após a Tempestade. Os constantes avanços científicos e tecnológicos possibilitaram ao homem avançar voos inimagináveis. Em contrapartida, deixaram-no fascinado pelo poder, fazendo esquecer que as construções a que se dedica não podem prescindir dos valores espirituais. Soluções apressadas surgem de todo lado, colimando insucesso quando aplicadas aos múltiplos problemas que agitam as nações, as comunidades, a humanidade. Tempestades morais, econômicas, sociais surgem ameaçadoras por toda parte, demonstrando a evidente falência do materialismo. A Terra parece gigante não abatida, e as criaturas aturdidas estertoram, choram, gritam, esbravejam, oram. Com tudo isso em vista, a veneranda Joana de Ângeles examina por meio das páginas que constituem esse livro alguns desses temas palpitantes da atualidade, que mais conflitos vêm criando, gerando debates acirrados e complexos estudos. E, por fim, lembra-nos que
após a tempestade vem a bonança. Joia? Então, essa é a indicação do livro de hoje, né? Uma indicação de leitura, o livro Após a Tempestade, do Divaldo Franco. Cris, mais uma vez, boa noite. Eu acho que estão pedindo para eu subir mais minha câmera. Vê aí, Paty, se tá legal agora. Deixa eu ajustar aqui mais um pouquinho, tá, Cris? Tá, para mim tá legal. Tá O melhor som é aqui? que deu uma travadinha um pouco, mas tá bom Às vezes agora. dá uma travadinha na comunicação, mas a gente segue. Tá Tá. joia? Cris, mais uma vez, boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. A mãe do Tomás e do... Qual Samuel. é o nome? Samuel. Samuel. Samuel, não é isso? Isso. Muito bem. Joia. E aí, a gente está aqui, Cris, esse mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, nós trouxemos essa temática de prevenção ao suicídio durante todo o mês. E aí, estamos hoje finalizando esse projeto, né, do Setembro Amarelo. Não finalizando o debate sobre essa temática que é tão importante, tão vigente e tem aí sido um desafio para várias pessoas. Né, Cris? Então, quando eu conversei lá com a Paty, ela colocou que é quem organiza os textos da internet, tudo. Ela disse, não, a temática a gente vai trazer mesmo como ideação suicida, vai ser o título da live. Uhum. Né? E aí, você como uma profissional da área, eu queria que antes você dissesse o que faz e depois a gente conversa. E aí, se apresenta para a gente? Tá. Algumas pessoas já me conhecem, né? Eu tenho um enorme prazer de fazer parte desse grupo do Quinta de Luz, ou da Quinta de Luz, que é um espaço, assim, incrível, né? Tem um trabalho muito bonito, muito bacana e muito esclarecedor, sobretudo em alguns temas, nesse tema que a gente vai trabalhar. E para mim, enquanto profissional de psicologia, que eu sou psicóloga clínica e sou psicóloga social também, eu consigo fazer o link, embora no consultório, né, eu não trabalhe a questão espiritual diretamente, mas me ajuda muito poder acessar a riqueza de informações que são trabalhadas na Quinta de Luz. Né? Então, isso é uma experiência que eu faço questão de registrar. O meu trabalho com psicologia, ele começou na década de 90, não preciso nem dizer a idade, mas enfim, né? Eu já comecei, mesmo no período de estágio, já com saúde mental, e aí, inclusive, a instituição que eu trabalho até hoje, que é o NAP, o Núcleo de Atenção Psicossocial de Pernambuco, que é um hospital-dia, foi o primeiro hospital-dia psiquiátrico a trabalhar com pacientes com transtornos mentais. E aí a gente atende diversos transtornos, e esse é um tema específico, assim, é um tema muito comum, porque a ideação suicida, o suicídio de um modo geral, ele está relacionado a um adoecimento psíquico, a um adoecimento mental, a um sofrimento existencial. Então, esse tem sido o meu trabalho, né? Hoje eu atuo com uma equipe na coordenação técnica lá do NAP e também atendo em consultório. E aí eu não sei se eu acabei já fazendo a introdução do tema, mas não sei se a gente começaria exatamente por aí, né? Com Isso. essa. Você falou uma expressão interessante que a gente ouve, mas muita gente não sabe o que significa, que é a questão do hospital-dia. Ele é associado a unidades que cuidam da saúde mental, não é isso? É É, o que é que significa hospital-dia? o hospital-dia psiquiátrico, ele foi pensado enquanto modelo, né, na reforma psiquiátrica, para ser um espaço de intermédio entre um hospital, um internamento psiquiátrico em um hospital fechado, né, ou seja, os manicômios, e o ambulatório de psiquiatria, o ambulatório médico. Então, ele funciona exatamente nesse meio, né, e vem com essa proposta de substituir os modelos manicomiais,
né, de exclusão, enfim, de tratamentos menos humanizados. Então, no Hospital Dia, a proposta, e aí é conhecido também como CAPS, né? A gente tem na rede pública, a gente tem o CAPS, eu trabalho num modelo CAPS, mas numa perspectiva privada, né? Já foi na época, logo no início, como foi o primeiro, foi conveniado com o SUS, mas depois, hoje a gente não tem mais convênio com o SUS e trabalha de forma na assistência suplementar, né, da saúde. Então, o hospital é exatamente esse espaço que vai dar conta, ou que tenta, né, vai dar conta, não tenta dar conta dessas demandas de sofrimento psíquico. Então, nesse espaço, a ideia é a gente ter algumas atividades, ou várias atividades terapêuticas, além do atendimento psiquiátrico, além da atenção psicoterápica, né, psicológica. A gente tem algumas oficinas terapêuticas, como constelação familiar, que eu acho que, né, muita gente conhece, você, constelador, Darcy, né, a gente tem algumas pessoas na Quinta de Luz que fazem esse trabalho massa, assim, muito bom. Reflexologia, são várias, né? Pilates, terapias de sonhos, uma abordagem junguiana. Então, lá a gente não segue uma abordagem específica, né? A gente tem as profissionais, cada profissional tem uma abordagem, segue alguma orientação teórica, mas tem essa perspectiva multidisciplinar, né, de atenção ao transtorno, ao paciente que apresenta algum transtorno Muito bem. mental. Dentro da nossa temática, não é, o que vem a ser a ideação suicida? É tão interessante, sabe, Alex, porque a ideação suicida, ela é algo assim que, de certa forma, tem um tabu, é um tabu, e as pessoas têm medo de falar, têm vergonha de falar, têm preconceito em relação a esse tema. Porque, veja, a gente não tem um botão, né? Quando a gente está aperreado, se a gente tivesse um botãozinho que pudesse, eu escutei, isso nem sou eu, nem é meu, mas eu escutei uma palestra, achei interessante. A gente não tem um botãozinho que desliga na hora que a gente está mal, né? Ou um que liga bem rápido quando a gente quer agilizar. Mas esse do desligar, Pular etapa, né? não Não tem. dá para A pular gente não etapa. consegue. Então, assim, a ideação suicida, ela está associada a um transtorno, né? Há um adoecimento, e aí ela está associada não a um sofrimento psíquico, ela está associada a um sofrimento existencial mesmo. Ela vem como uma ideia de colocar fim, a princípio, à vida, porque aí fala da ideação suicida, e quando se pensa em suicídio, é findar a vida, né? Mas ela vem de uma forma, com essa perspectiva. Na verdade, o que uma pessoa que está no sofrimento existencial, no sofrimento psíquico, ou seja em que sofrimento for, num nível maior ou menor, o que ela quer é acabar com a dor, é acabar com o sofrimento. Então, a ideação suicida, ela é esse pensamento recorrente, mais configurado, que leva a uma possibilidade, e assim, que aproxima ao suicídio. Então, dentro dessa perspectiva, é importante também a gente fazer uma distinção do que são pensamentos de morte ou pensamentos negativos, né? Muitas vezes, minha vida tá chata, eu não queria viver isso, né? Se eu pudesse, eu saía por aí andando, ou era bom que minha vida acabasse. Mas que quando você investiga, não necessariamente se configuram como ideação suicida. Então, existe aí uma distinção que precisa, né, ser esclarecida, que nem todo pensamento de morte ele é uma ideação suicida. Na ideação suicida, a gente vai ter, pode acontecer numa ideação suicida uma ideação suicida com planejamento, ou seja, o pensamento vem, aquilo vai se transformando em algo, uma possibilidade mais concreta, e aí algumas pessoas, né, dependendo da gravidade, vão pensando as formas, e assim, os planejamentos, eles são diversos, assim, desde a forma do morrer.
E premeditando, pode-se usar esse termo, Cris, ou ele é um termo que linka muito a questão da criminalidade? Pode-se dizer que a pessoa que vai elaborando, planejando isso, ela estaria premeditando Ela estaria fazendo um planejamento de como conseguir aquele ato. Né? Então, Sim, assim, existe a ideação suicida com planejamento. Então, é como vai ser, o que precisa fazer, se vai deixar alguma carta culpando ou se desculpando. Né? Assim, são estratégias pensadas para que o suicídio ele venha a acontecer e, assim, na maioria das vezes, uma ideação suicida com planejamento, ela tende a não ter falhas, né? Assim, acontece, logicamente, vários casos em que tem a ideação suicida, há o suicídio e o suicídio não é concretizado. Mas aí acontece também na ideação suicida, aquela ideação suicida que não tem o planejamento. Eu escuto e vivo na minha prática, assim, no trabalho, né, com a psicologia, com a saúde mental. Às vezes, essa ideação suicida com planejamento, ela abre espaço para a gente trabalhar com o paciente, ela dá um tempo para a gente poder trabalhar com o paciente esse sintoma. Então, é por isso que é importante que a gente identifique logo, né? Se é um pensamento de morte, se esse pensamento de morte vai evoluir, se é uma ideação suicida, como é que a gente vai lidar com isso, o que é que a gente pode fazer do ponto de vista da diminuição dos pensamentos, e aí a psicofarmacologia entra, então são as medicações psiquiátricas quando você diz mesmo. assim, a gente identifique na autoobservação, não A é gente isso? fica em Aquele que vai quê? buscar Não, ajuda, não te ouvi. ou o profissional. Eu não te ouvi. Repete, por favor. E você diz assim, é importante que a gente identifique isso, a pessoa que de repente se pega nesses pensamentos, ou você quer dizer assim, quando você fala a gente identifique, o profissional faça isso? Normalmente, quem tem a ideação suicida não fala muito sobre isso. Eu tenho uma ideação, tenho um planejamento. Na Uhum. prática que a gente identifica lá, né, na minha prática, assim, junto com a equipe, a gente vai atrás dessa informação. Como é que a gente vai atrás dessa informação? De repente, alguém que está tá com sintomas depressivos, está se isolando. Então, chega ao serviço, não necessariamente trazendo uma ideação suicida, mas trazendo outros sintomas que podem sugerir que existe também uma ideação suicida, um pensamento suicida ou uma ideação suicida. Então, é muito importante que o profissional que acolha, que ele pergunte claramente se pensa, se não quiser começar diretamente, se pensa em morte, mas assim, se tem pensamentos negativos, que tipo de pensamentos são esses, se pensa em morrer, se pensa em como fazer isso, porque como existe uma dificuldade muito grande até de assumir muitas vezes esse sintoma, a gente tem que perguntar. E aí a gente profissional, respondendo a tua pergunta, às Sim. vezes uma mãe não vai conseguir perguntar isso para o filho. Importante isso, Cris. Como um familiar ele poderia abordar um ente que, de repente, ele suspeite que esteja nessa ideação, né, na ideação suicida? Seria dessa forma direta também? Dessa forma com perguntas claras? Eu sugiro, numa situação em que há essa percepção de um familiar, que toda a família possa buscar ajuda. Porque a pessoa que está pensando ou que está tendo essa ideia, ela está inserida num contexto. Então, provavelmente, vai precisar de ajuda profissional. E quem está no meio lidando, quem está percebendo, também está em sofrimento. Então, se existe uma abertura para se perguntar, deve se perguntar. Mas quem vai fazer esse manejo de uma forma mais eficaz e mais cuidadosa vai ser o profissional que trabalha com isso. Né? Então, claro, se você tem um familiar, você percebe e você encontra espaço para perguntar, agora você tem que saber o que, é que você vai fazer com essa resposta. Né? Porque, da mesma forma que no consultório, se você chega
e um paciente traz isso como demanda, você tem que saber o que é que vai fazer. Que aí entra, né, no o que fazer com o paciente que apresenta a ideação suicida. O que é que se faz com isso? Né? Na família, é preciso que a família busque ajuda profissional. Não tem outra forma. Pare de pensar nisso. Isso é besteira. Se você se matar, vai para o inferno. Nada disso vai funcionar. Porque o pensamento suicida ou a ideação suicida, ela é um sintoma. É a mesma história de você dizer que está com o joelho operado e dizer, não, levante. Aqueles jargões que a gente vê, né? Até que viram memes. Né? Mas, assim, o familiar pode abordar, deve abordar, mas em havendo a ideação suicida, é preciso que entre em cena um profissional ou uma equipe, porque ninguém consegue, isso é muito difícil. Eu não consigo, como profissional, trabalhar sozinha um paciente que apresenta ideação suicida. Então, aí vai precisar do psiquiatra, vai precisar de terapias complementares, vai precisar de psicoterapia, sabe? Em alguns casos, aí, Alex, em alguns mesmo, sabe? E eu posso falar disso com muita tranquilidade, porque eu sou uma das pessoas totalmente contra os manicômios. Assumi isso, fui militante do movimento da luta antimanicomial. Então, eu falo com muita tranquilidade que, em alguns casos, é preciso, inclusive, internar o paciente para que possa ser preservada essa vida. Né? Porque o pensamento de morte, ele vem num adoecimento, ele não vem porque, cansei da vida, quero morrer. Né? Ou porque a pessoa quer chamar atenção. Existem formas muito mais fáceis de se chamar atenção do que tirar a própria vida, por exemplo. Né? Então, em alguns casos, é preciso que haja um internamento. Internamento em hospital psiquiátrico. De preferência, internamentos breves, focais, né? Que possam ser construídos vínculos, mas também que a família possa ser acolhida para que esse paciente não fique sem esse suporte, né, afetivo. Sim. Cris, e aí, dentro dessa perspectiva integral, né, da abordagem ao paciente, a gente tem a medicina dos espíritos, não é? Que nesse contexto, no caso, em andamento, né, digamos assim, de um paciente que já apresente a ideação e ele esteja nesse encaminhamento para, ou já em tratamento, a gente tem, dentro da nossa prática espírita, a terapia desobsessiva. Né? Nos nossos estudos, muito trazido pelo João Luiz, né, que é o diretor da Quinta, que você conhece bem, o João, ele trouxe uma coisa importante que foi toda obsessão, a obsessão do nível espiritual, ela começa numa auto-obsessão. Então, primeiro, a gente abre o campo mental para aquele pensamento, no caso da nossa conversa, para a ideação. E aí, outras mentes também se aproveitam disso. Mentes que têm uma relação conosco ou não. Basta haver uma compatibilidade ali vibratória, digamos assim, vibrar na mesma faixa de pensamento. E aí, nesse momento, elas podem contribuir reforçando esse pensamento, né? Reforçando, porque é uma pergunta muito frequente, a questão de assim, mas no caso de me fugiu a palavra agora, mas no caso de um espírito ele adotar sobre a pessoa um fascínio, tá, de maneira tal que ele pode induzir aquela pessoa ao suicídio, é importante trazer aqui, e digo para todo mundo o que a Cris está falando, que nada se sobrepõe à vontade. Então, na medida que todos se envolvem, na medida que não é negado, né? Porque muitas vezes até a pessoa sinaliza ou alguém, um amigo, fala a respeito, né? Avisa que a pessoa disse algo ali em confidência e muitas vezes, não, isso vai passar, ou daqui a pouco isso passa, ou
não acredito que isso venha dessa pessoa, então é negado. Então, não havendo o envolvimento, isso pode ganhar força, e sim, aí as questões obsessivas espirituais contribuírem bastante, né, para um desfecho negativo, digamos assim, do que está acontecendo. Então, uma casa espírita orientada também participa desse tratamento integral, mas ela participa, ela também não vai determinar o resultado positivo desse tratamento, Sim, não sim. é? É uma participação integral. Então, é muito importante a ideia que você está trazendo. Uma pessoa em tratamento espiritual, que esteja dentro dessa temática da ideação suicida, ela precisa de tratamento terapêutico. E aí você traz mais, né? A gente não está antenada nisso, mas você traz mais, ela precisa de um tratamento terapêutico multidisciplinar, Isso. Isso. certo? Inclusive, Alex, a gente está falando, né? Você está trazendo numa perspectiva espírita, né? Que é uma dimensão, né? A espiritualidade, ela é uma dimensão quando a gente consegue trazer a espiritualidade, viver a espiritualidade, ela é uma dimensão importante no campo da saúde mental, né? E algumas Hum, pessoas, mesmo quem não vivencia uma prática espírita, a dimensão hum, espiritual, no sentido mais ampliado, ela também vai contribuir no tratamento desse adoecimento, desse sintoma, dessa pessoa. Né? Assim, eu acho muito interessante quando você traz, e aí eu gosto de estudar algumas questões de religiosidade. Né? E também hum, acompanho pessoas, por exemplo, de outras religiões, que sim. não doutrinas, mas, por exemplo, algumas pessoas da religião evangélica, que a vivência espiritual dessa pessoa faz sentido num processo de tratamento. Então, essa dimensão espiritual, ela tem um peso, ela tem uma importância, ela tem um significado. Né? E aí, mas aí você fala da vontade. Se a gente não consegue chegar na vontade, se a gente não... essa vontade, ela é da pessoa. A gente não tem esse poder. Então, a gente pode conter através, né? O médico vai conter através do medicamento, o psicoterapeuta vai trazer questões existenciais, né? A espiritualidade vai fazer o seu trabalho, mas precisa, de fato, nesse contexto integrado, haver uma mobilização da vontade, né, do paciente. A gente, de fato, nossa potência, diante da potência do desejo do outro, ela não é suficiente. Né? Assim, entendendo que o suicídio, quando ele não vem numa clareza, eu não quero mais viver, ele vem associado a uma patologia, a um adoecimento. Mas precisa haver uma colaboração de quem está adoecido também, no sentido de, né, com muita dificuldade, mas de estar junto nesse processo de tratamento. Então, é um desafio da equipe trazer essa pessoa também, né? Manifestar, buscar essa centelha de vontade, porque muitas vezes uma a vontade de sair desse contexto, né? Porque muitas vezes ela está bem distante. Então, é um trabalho que, a partir dali, ele tem uma caminhada, né, Cris? Ele não isso não é do dia para a noite, né? Cris, eu não sei se você tem esse dado, mas acredito que a tua prática tem ensinado bastante, é referente a adoecimentos mentais, né? Doenças mentais estabelecidas. Elas têm os pacientes apresentam muito essa questão da ideação suicida, pacientes de esquizofrenia e outros adoecimentos, ou geralmente são patologias mais difíceis de identificar, associadas à ideação. Olha, a ideação suicida, né, ela é mais comum em transtornos de humor. Né? Assim, transtornos de humor, a ideação suicida é mais presente.
Dependência, uso abusivo de substâncias. Não sei te dizer se fica, quantos por cento, não saberia te dizer números, mas assim, alguns adoecimentos, alguns transtornos são aspectos que podem favorecer o aparecimento da tentativa de suicídio, da ideação suicida. Transtorno de humor, eu sei que está em primeiro lugar, né? A depressão, o transtorno afetivo bipolar, porque o transtorno afetivo bipolar na fase da hipomania ou na fase da mania, a hipomania é um estado que geralmente quando a gente pensa em bipolar, a gente pensa em dois polos, né? Mas aí a depressão e a mania. Entre a depressão e a mania tem a hipomania, que é aquela mania que muitas vezes as pessoas nem percebem. É considerado até, nossa, como fulano tem energia, como fulano... Mas, às vezes, é um quadro, se tem o transtorno afetivo bipolar, é um quadro que a gente poderia chamar de hipomania, e é um sintoma que é muito comum, é a impulsividade. Então, e a pessoa sai de muita energia para um quadro depressivo, geralmente, né, quando há essa mudança de um quadro para o outro, e aí o suicídio, ou o pensamento suicida, a ideação suicida, ela também está colocada aí, porque eu não falei no começo, eu falava da ideação suicida com o planejamento e sem o planejamento. Aí alguma vez me perguntaram, e é mais grave quando tem planejamento ou quando não tem planejamento? Depende. Às vezes a pessoa não tem planejamento, mas tem como característica a impulsividade. Aí não dá tempo. Quando a gente vê, já foi. Então, aquilo que eu falava, quando tem o planejamento, a gente não tem como garantir que a pessoa não vai tentar, mas a gente pode ir, essa expressão nem é a melhor, mas a gente pode ir negociando enquanto a medicação faz efeito, enquanto a psicoterapia também vai trazendo, a família vai sendo trabalhada. E aí no transtorno, no transtorno depressivo, né, dependendo do estado, né, da pessoa, ela pode ter uma impulsividade e cometer o suicídio, e aí não deu tempo, né? Não dá tempo da gente fazer um trabalho. Quando você fala que encontra muito a ideação suicida na sua prática profissional, no uso de substâncias, né? Seria álcool e drogas. Também envolve medicação? Uso abusivo de medicação, você quer dizer Sim, dependência de sim, ansiolíticos, por exemplo, né? Tem sim. transtornos, tem transtorno mental relacionado ao uso abusivo de sedativos, ao uso abusivo. A dependência, de uma forma geral, ela traz muito sofrimento, né? Seja de que ordem for. A dependência afetiva, por exemplo, ela traz um sofrimento muito grande, né? Que a gente quando pensa em dependência, a gente pensa no sofrimento, é você não viver sem aquilo. Então, por exemplo, a dependência e aí, hoje é muito comum se usar a medicação por conta própria, medicação psiquiátrica, né? Por conta própria. Hoje tem, inclusive, as que não são tarja preta, mas que são prescritas por psiquiatras. E aí as pessoas tomam. Estou triste, tomo esse. Estou alegre, tomo esse. Estou muito agitado, tomo aquele. Então, não necessariamente a ideação suicida ela vai estar colocada porque a pessoa está usando muito. Mas, por exemplo, num uso abusivo de medicação com álcool, e a pessoa tem uma tendência a fazer um quadro psicótico, por exemplo, e não saber que tem, porque as esquizofrenias também a gente encontra relatos, né, de suicídio e estaria enquadrado aí. Você pode não saber que tem uma estrutura psicótica e fazer um surto psicótico em decorrência de um uso de cannabis excessivo, enfim, e não saber que você teria essa predisposição, né? Então, ou o uso de outro tipo de substância com outro teor químico e fazer também um quadro de alucinação, né? Decorrente do uso da substância. Então, todo mundo que usa substância vai fazer uma psicose? Não. Tem gente que usa a vida toda e nunca faz. Mas também não tem como a gente dizer quem vai fazer e quem não vai. Né? Essa é até uma área mais da medicina, né? Da psiquiatria, mas aí falando desse lugar, né? Da psicologia, assim, do quanto que as pessoas estão sofrendo com essa dificuldade de encarar essas questões da existência. E aí
vamos para a medicação, vamos para o que ceda, vamos sair dessa dor. E uma das formas de sair da dor é apertar o botão, no ápice do desespero, né? Apertar o botão no sentido de tentar o suicídio. Não sei Sim, se respondi tua pergunta, se era isso. sim, respondeu sim. E aí a gente tem várias perguntas, Cris. Aí eu vou começar a te passar para a gente debatendo sobre elas, senão não dá tempo a gente fazer. Muito embora a gente antes pense que 1 hora vai ser muito, né? Mas aí É vai verdade. passando rápido. E aí alertar o pessoal também, avisar, né? Que quem tiver pergunta pode mandar aqui pelos comentários que a Júlia passa aqui para a gente, tá? E dando tempo a gente debate sobre o assunto. Só uma Não, coisa, Alex, eu não consigo ver, o meu não fica mostrando as perguntas. Aí você. mas a Júlia, ela tá ajudando a gente, aí Tá, ela manda aqui pelo WhatsApp, que está aqui no computador. Aí quando eu me virar assim, é porque eu estou olhando o computador que está aqui tá bem, pertinho. tá bem. Cris, a primeira pergunta foi o Márcio que mandou, Márcio França. E aí ele pergunta aqui o seguinte: é, sabemos que o uso excessivo de jogos eletrônicos e mídias sociais tem levado as pessoas a uma série de transtornos, sobretudo na infância e adolescência. Como atuar nesses casos? Desafio, né? É um desafio, sobretudo em pandemia, que é onde a forma que as pessoas encontraram de se comunicar. E de se comunicar no mundo perfeito. Porque, por exemplo, a gente poderia ter colocado um filtro aqui, né? Uma luz diferente, e aí a gente pode Uhum. dialogar. Na rede social, a gente pode, nas mídias, a gente pode viver, ter a sensação de que a gente controla, de que a gente constrói. E com a pandemia, acaba que a gente se isola, né? O isolamento social é uma das coisas que favorece a depressão, por exemplo. Você vai se isolando, se isolando, se isolando. Por exemplo, no caso das crianças, os jogos, né? A criança vai jogando, morre, joga de novo, morre, joga de novo e morre. Então a morte começa a ser uma coisa diferente. O sentido da morte também começa a perder, a frustração de perder uma rodada de jogos de tabuleiro. É completamente diferente, né? Você está numa roda de jogo de tabuleiro, aí um ganha. É diferente quando você está no Jogo da vida. Eu me lembro que eu jogava o jogo da vida. jogo da vida, né? Então, assim, veja, eu imagino, Alex, do ponto de vista psicológico, que a gente tem um grande desafio. Assim, primeiro, nós adultos, de, de, de olhar para as mídias sociais como um ambiente que, por mais que tenha essa ideia de favorecer, a gente está aqui conversando, né? Sobre um Isso. assunto massa, importante. Mas a gente precisa desenvolver ou se preparar, estudar mesmo, sabe? Se preparar, discutir o impacto que esse tipo de comunicação, que essa forma como a mídia vem, causa na gente. Porque a gente não teve tempo, foi tudo muito rápido. Eu me lembro que a gente estava, por exemplo, na minha prática, eu estava atendendo, de repente para tudo. E as pessoas que estavam naquele momento querendo morrer? Como é que é? Parou. Vamos utilizar teleatendimento. E como é que é teleatendimento para um idoso que não usa nem celular? Então, está sendo tudo muito rápido. E aí, Uhum. eu diria, Márcia, que eu não sei responder bem essa pergunta. Eu digo que eu tenho muito a aprender, porque, na verdade, a gente precisa aprender, olhar É para preciso isso. olhar com muito cuidado, adentrar, investigar, estudar, não é, debater, para a gente É, chegar a um conceito de como atuar, não é isso? E também, Entendo. assim, não ter medo de colocar o limite, sabe? Como pai, mãe, tio, enfim. Acho que pra gente, que as crianças parece que já nasceram dentro do computador, da tecnologia, mas a gente não. Então a gente precisa também ter calma com isso, dar limites, ter tempo, ter hora, né? Estimular brincadeiras que não sejam só. E também entrar junto com as crianças, né? E com os adolescentes nesse universo. Porque Uhum. tem muita coisa acontecendo que a gente não acessa. Sim, sim.
Cris, e do ponto de vista energético, né, se a gente, considerando o que a gente pode abordar nos livros acessórios ao espiritismo, por exemplo, nossa mente, ela didaticamente se dividiria em três, tá? Nós teríamos uma mente universal, essa conectada ao divino, a ideia do Criador, né? A ideia universalista, uma mente intuitiva e uma parte da mente que a gente chamaria mente concreta, aquela mente que realiza, que projeta realmente o nosso cotidiano, a prática. E aí, um dado trazido por eles, a espiritualidade, considerando eles, é que os jogos eletrônicos, não as mídias sociais, talvez a gente pudesse fazer esse paralelo, mas os jogos eletrônicos, eles, nós abusamos do que a gente chama sexto chakra, que é essa mente intuitiva, o mundo dos pensamentos, tá? E aí, nesse movimento, fazendo outro paralelo também, quando a gente falou do uso abusivo de substâncias, né? A gente está usando não uma substância ponderal, mas a gente está usando um estímulo, não é? Do jogo eletrônico. E aí, esse excesso de bombardeio à mente intuitiva, ele prejudica as projeções de resoluções que a gente pode ter na vida, ou seja, a nossa criatividade. A gente estuda no Espiritismo hoje, na prática, né, espírita, acessoriamente, como eu falei, a física quântica, o poder da mente, a ideia de projetar a vida, de resolver a equação da vida que é tão complexa. Né? Então, o meio jogo eletrônico ele já te dá isso pronto. E se você morrer, você vai voltar para uma boa posição, né? E recomeça tudo e pode morrer quantas vezes você quiser, como você falou lá no jogo eletrônico. E na vida não é assim, Não é né? assim. A vida não é assim. O cuidado com a vida, os nossos projetos acontecem de uma outra forma, tem o seu tempo. E aí, as mídias sociais também com a ideia do perfeito, né? Eu posso Do mostrar perfeito. a parte que eu acredito que vai ser bem vista, vai ser aceita, vai ser sedutora, no caso. E aí, quando muitas vezes isso é desvendado, a gente tem uma pessoa que não tem uma maturidade psicológica para lidar com isso, e para entrar na ideação suicida a partir desse ponto, e até mesmo como você falou, num ato impulsivo, não é? Tentar o suicídio, empreender, realmente a terminologia, você pode até me corrigir, atentar contra a própria vida dessa forma, é um piscar de olhos, né? É um piscar de olhos. Então, é esse campo tão vasto que a gente tem que realmente debruçar sobre ele, né? Porque É, hoje ele meio que está sem regulação, né? e é tão interessante porque já se tem algumas coisas escritas em relação a isso, mas assim, e até saiu um dia desse umas postagens referentes a isso, e como as pessoas estavam um dia, ou 2 dias, ou 3 dias antes de cometer suicídio nas suas redes sociais. Então não tinha ninguém triste, não tinha ninguém falando em morrer, muito pelo contrário, estavam no seu melhor ângulo. Então essa vida que não é uma vida de verdade, né? É uma vida fake, é uma vida. E aí vai se construindo a ideia da perfeição, isso gera muita crise existencial mesmo, né? Pensando nos jovens, Alex e todo mundo, né, que está ouvindo, existe a necessidade da comunicação, do corpo, do toque, para onde está indo essa energia? Né? Nós somos seres de comunicação, de toque, de abraço, de afeto. Gregários, né? Para onde Isso. vai tudo isso, né? Eu sou uma defensora do amor, assim. Eu tenho,
para mim o amor, não só para mim, eu imagino, mas eu entendo que o amor, ele é algo que, não, por mais que você diga que ame, você precisa, eu sinto falta do sentir, né? Então, o amor, ele não vai ser expresso por tela, Isso. integralmente, né? Por frases, eu te amo, ou por desenhos de coração. Porque é muito mais do que dizer, né? É o contato, é o abraço, é a expressão ao vivo, na pele, né? Não na tela. Então, é algo que a gente precisa estar muito atentos, sabe? Muito bem. Cris, tem uma outra perguntinha aqui do Marco, que diz assim, ó, qual a diferença entre psiquiatria e psicologia? Quando procurar uma ou outra? É, é bem legal isso, porque os dois são super importantes e se complementam muito no trabalho, né? Na saúde mental. Hum, O psicólogo, ele tem como proposta de trabalho fazer a psicoterapia. Então, o psicólogo, ele faz psicoterapia. É um espaço, pode ser de grupo, pode ser individual, é um espaço onde você vai buscar se conhecer, perceber suas angústias, seus limites, ressignificar questões da sua vida, trabalhar suas dificuldades, vivenciar questões traumáticas, falar sobre seus traumas. O psiquiatra, você vai falar isso também, mas ele tem um olhar mais médico. Então, o psiquiatra, ele vai ouvir o paciente numa perspectiva mais de enquadramento de sintomas e de adoecimento, né? Então, ele vai seguir aí ele segue numa linha mais de diagnóstico e medicação. Então, o psiquiatra ele faz a medicação. Alguns têm formação para fazer terapia, né? Eles se especializam em alguma abordagem e podem utilizar uma abordagem terapêutica. E o psicólogo ele faz a psicoterapia. Então, é importante também não confundir que às vezes existem pessoas que oferecem serviços de terapia e não de psicoterapia. Quem faz psicoterapia é o psicólogo, né? Então, Paulo. você tem várias terapias, mas que não necessariamente a pessoa é psicólogo. O psicólogo ele faz a psicoterapia. E o Uhum. psiquiatra ele trabalha com que é uma área da medicina, né? A psicologia de um lado, a psiquiatria de outro, vai trabalhar também com prescrição, não só, né? Porque o psiquiatra ele precisa de um ouvido apurado, atento, acolhedor, mas ele vai utilizar medicações, ele vai poder prescrever medicações e assim é muito interessante quando o psicólogo entende a importância do psiquiatra e quando o psiquiatra entende a importância do psicólogo, porque é um trabalho que realmente dá muito certo quando tá junto. Estaria justamente associado àquela equipe multidisciplinar que nós Multidisciplinar. falamos no Isso, começo, né? isso. Cris, tem duas perguntas que a Júlia mandou aqui para mim. Aí eu vou fazer as duas, porque uma tem relação com a outra. Tá. Uma, eu não consigo identificar o nome aqui, porque está muito extenso, mas perguntou assim: tem como identificar uma pessoa com ideações suicidas? E aí o Tarcísio perguntou mais embaixo, assim, diante do fato de um jovem familiar ter tentado suicídio sem êxito, o que devemos fazer em primeiro lugar? E o que não devemos fazer em hipótese alguma? Ah, essa Então, a pergunta é primeira pergunta muito é assim, importante. tem algum sinal que a gente possa identificar naquela pessoa próxima que possa caracterizar uma ideação, que ele está nesse movimento de ideação suicida? E aí a sequência que o Tarcísio mandou. E quando há alguém que tentou o suicídio, ele falou aqui assim, o que devemos fazer em primeiro lugar, como uma primeira abordagem, e o que não devemos fazer em hipótese alguma. É, é bem interessante, porque isso, às vezes, dependendo de como for conduzido um processo, né, de alguém que está vivendo isso pode ajudar, mas pode também piorar muito. Uhum. Os sinais, Alex, a ideação suicida, eu entendo como um sintoma de um adoecimento, né, de um sofrimento. Então, Sim. ela vem como algo que vai me ajudar a sair daquele sofrimento. Então, talvez
o que possa ajudar são outros sintomas que dê a entender que essa pessoa está diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que de repente passou a se isolar mais, ou se usa álcool com uma certa frequência, passou a usar mais, ou passou a se comunicar menos, ou a ser mais pessimista, ou a... Tudo que indicar uma mudança no comportamento deve ser investigado. Não necessariamente uma pessoa que faz um processo depressivo vai ter ideação suicida, e isso é uma informação importante. E como é que a gente sabe? Como é que a gente vai saber? Perguntando. Então, quando existe um sofrimento, a gente precisa chegar junto. Ó, o que está sentindo? Como é que... Né, tem algum pensamento? Aquilo que eu falava no começo. Se você não tem habilidade para perguntar diretamente, e aí se perguntar, tem que saber o que é que vai fazer com isso, convida essa pessoa para ir num profissional, para ir em algum espaço terapêutico e busca ajuda profissional. Então, os sinais, assim, geralmente eles não são tão claros, não. Né? A gente pode identificar um processo depressivo, mas a ideação suicida, geralmente ela vai aparecer naquele discurso mais de que a vida não faz sentido, né? De que tanto faz, viver ou morrer, era bom que uma bomba explodisse aqui. Pode haver no discurso, pode haver alguma coisa que indique, né? algumas menções que também não indicam que a pessoa tem ideação suicida. Mas como a ideação suicida ela é um pensamento interno, ela é uma construção interna e que tem como referência um sofrimento existencial, e eu insisto, porque não é o psíquico, não é um sofrimento psíquico, é existencial, de uma ordem maior, que pode até não fazer sentido para mim ou para você, mas para aquela pessoa faz. Então, nem sempre aquilo vai ser uma ideação suicida, mas os sinais eles vão aparecer numa mudança de comportamento com essa tendência a uma depressão ou um isolamento. Então, tem que ficar atento a isso. O que E fazer? isso, a colocação do Tarcísio aí. E E quando ele a gente se pergunta encontra quando com faz, alguém né? que tentou, né? Alguém que tentou o suicídio sem êxito, como chegar até essa pessoa, né? Eu acredito que seja uma colocação do Tarcísio assim, já houve um socorro se a pessoa tiver ferida, tiver ingerido algo, e como depois chegar até essa pessoa. E o que também não se deve fazer, se tem alguma ideia a respeito É, disso. eu entendi que o que fazer se a pessoa tentou e não teve o êxito, né? Enfim, que não Isso, conseguiu. isso. Se você chegou em tempo de socorrer aquela pessoa, a única coisa que tem que ser feita no momento é socorrer. Não tem o que fazer. É levar para um hospital geral, um hospital clínico, uma emergência clínica, para que sejam feitos os cuidados, né? Se for ingestão, intoxicação por medicamentos, ou se foi existem várias formas de tentar, Uhum. formas que a gente nem imagina, né? Formas, assim, muito, enfim, letais, inclusive. Mas se você chega no momento em que isso acontece, é levar para socorrer. Né? E aí, hoje eu conversei com uma amiga que ia conversar sobre isso, e a gente falou, né? E se a pessoa pede ajuda, te manda um sinal ou diz que vai fazer isso e você está longe? Você vai pedir ajuda para alguém que está perto. Então, é o princípio da preservação da vida mesmo. Liga para o vizinho de porta, liga para o bombeiro, liga para um amigo, pede para que alguém, naquele momento, possa chegar junto. Talvez você não consiga. E aí é uma coisa que eu queria falar, que não foi perguntado, mas que eu queria trazer porque tem a ver com esse tema, que é o cuidado, né, que é o que a gente chama de pós-venção, o cuidado dos sobreviventes. Os sobreviventes não ao suicídio, mas aos sobreviventes, aos familiares de quem cometeu o suicídio. Porque o suicídio ele não é um ato isolado para quem morre. Né? O suicídio ele mata quem está perto, ele mata quem ama, ele mata. Então, essas pessoas que não conseguem dar conta, que não conseguem socorrer, vivenciam um sofrimento muito grande. Então, é importante que essas pessoas também sejam cuidadas.
E pouco se fala sim, sobre isso. Que é um trabalho que se chama pós-venção, né? O cuidado com os enlutados, né? Com os sobreviventes. Sobreviventes das pessoas que faleceram. Não, sim. obrigada. Tomás está sendo o meu... Está me oferecendo água aqui, está cuidando de mim. Mas, Muito e aí, isso é uma coisa importante, sabe? Às vezes não vai dar tempo, mas a gente precisa tentar no que for possível. E em a pessoa não conseguindo o suicídio, acolher, não julgar, não importa se foi com remédio, se foi pulando. Essa informação, para que você quer saber? Em que isso vai mudar a tua vida? Porque existe muito uma, uma curiosidade, às vezes, até porque a morte do outro é a morte da gente. Né? O que acontece com o humano pode acontecer com qualquer humano, inclusive comigo. Então, se eu vejo alguém que tentou morrer, eu poderia ter sido eu, né? Eu até, quando a gente passa em alguma situação de acidente de trânsito e que tem uma pessoa, o trânsito fica lento, todo mundo fica olhando aquele acidente. Então, aquilo poderia ser qualquer um de nós, né? Então, não julgar, não perguntar por que foi, o que foi, como foi, acolher. Se conseguir fazer isso, ótimo. Se não conseguir, não tem problema. Chama alguém que consegue. Mas é muito importante. A pessoa que passa por um processo de tentativa de suicídio, ela já estava sofrendo muito antes. E sofre muito, 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 muito depois. Né? É E essa é comum uma a dimensão. residência, Cris, é comum a pessoa recidir na tentativa, na ideação, ela tentar Como é? novamente. Eu É não consegui comum, ouvir. é É comum na comum. sua prática encontrar uma residência e a pessoa tentar novamente? É comum, Alex. É comum. É comum. Agora, a gente precisa. Por isso que a gente precisa entender que o suicídio, a tentativa de suicídio, quando linkada, né, a esse adoecimento, precisa ser tratado. Talvez uma pessoa que tentou suicídio, normalmente, ou quem faz um processo depressivo, e aí, lembrando que nem todo mundo que faz processo depressivo, que tem um adoecimento mental, vai tentar o suicídio. Mas vai tratar para sempre, não tem problema. Contanto que trate. Então, pode ser que tome medicação, pode ser que tome um tempo e pare, né? Tudo com orientação médica, lógico, com orientação também Sim. psicoterápica, de trabalho de autoconhecimento, mas acontece da pessoa tentar novamente. Sobretudo se a gente não consegue trabalhar do ponto de vista psicológico essa restauração de sentido de vida, essa ressignificação dessa pulsão ou dessa ida para a morte, dessa, desse querer apertar o botão, desse querer não mais existir, isso do ponto de vista da psicologia e do ponto de vista da psiquiatria, né, pensando nessas duas, mas tem outras abordagens, mas do ponto de vista da psiquiatria, da contenção desse sintoma. Por exemplo, uma pessoa que escuta vozes, e aí é importante a gente distinguir que o ouvir vozes e o ver vultos, se tiver linkado a uma vivência espiritual, isso não é sintoma, tá? A psiquiatria e a psicologia entendem que quando isso está linkado a uma vivência, a uma crença espiritual, não é sintoma, mas se isso é um sintoma, se a pessoa entende isso, não tem essa referência, entende isso como sintoma e é diagnosticado como sintoma, vai tomar uma medicação para que isso pare de acontecer e que essa pessoa pare de sofrer. Sim, sim, entendo perfeitamente e é bem interessante essa tua colocação, não é? A ideia da psicologia e da psiquiatria como essa primeira abordagem, digamos assim, é considerar aquele pensamento espiritual, né? A conexão espiritual daquela pessoa, né? Daquele ser humano. Você considerar o humano, não é? Isso, isso. É, é, e a gente vê, eu acho que a gente está em cima do nosso tempo, Cris, mas vamos conversando Tá, e aí qualquer coisa eu te aviso, está na contagem final aqui. tá bom. Mas aí é importantíssimo, porque dá a liberdade de você procurar esse divino em você.
né? Claro que a gente poderia discorrer muito mais a respeito dos componentes obsessivos mediúnicos também, né? Não só Uhum. obsessivo, mas mediúnico, algo, uma inclusão ou uma mediunidade que não esteja sendo ali afinada, ela contribuir para essa percepção, mas isso geralmente também não leva à ideação, tá? Uhum. Quando Uhum. questões mediúnicas envolve a Perfeito. busca da pessoa. A pessoa vai buscar o porquê ela está vendo aquilo, o porquê ela tá Uhum. percebendo, o porquê ela está sentindo, né? Uhum. A gente vê muitas vezes a conexão com os adoecimentos psicológicos, né? Ou as doenças mentais mesmo, referente Sim. a algo mediúnico, sim. Hoje, bem menos, né? Porque a gente tem uma atuação mais difundida, digamos assim, da espiritualidade sobre nós. Mas, nesse caso da ideação suicida, essa tua Travou um contribuição, pouco. essa questão de considerar o humano nesse processo e as suas escolhas, né, de conexão com o divino. Cris, dá um recado final, que realmente a gente está encerrando. É, eu acho que cortou um pouco para mim, eu não sei para vocês aí a imagem da Cris. Mas a gente realmente está encerrando a nossa live. Vamos esperar só um pouquinho para ver se ela volta. Já bateu aqui às 9h03, por isso que caiu, por isso que a Cris caiu, porque chegou ao final. Ela não pôde dar o recado que eu pedi no final, mas, enfim, gente, espero que tenha sido proveitoso aí o nosso tema, o nosso tempo. Ela está tentando voltar aqui? Deixa eu ver. O nosso tempo aí de debate e agradeço. Oi, Voltou, voltei. voltou, É que ótimo. porque deu, saiu e voltou agora. Porque a gente está no final, aí não sei se bateu às 9 horas aqui e cortou a tua fala, mas eu queria que você desse aí o teu recado final. Fica à vontade para a gente depois encerrar, mas você fique à vontade e o meu agradecimento mais uma vez de todos aqui. As mensagens daqui, você tá linda, você é maravilhosa. Que bom, Oh, eu não foram consigo ver, vários. não, mas eu queria mandar um beijo, dizer que eu sinto muita saudade, assim, de muita gente daí, né? Algumas pessoas eu tenho mais proximidade, algumas eu consigo encontrar, mas, assim, eu sou muito grata por ter a oportunidade de estar nesse espaço. Não sou uma pessoa muito não tenho muita intimidade com a tecnologia da live, né? Posso dizer que iniciei, foi a primeira live que eu me permiti fazer, porque realmente eu Que bom. resisto a isso, mas eu confesso que estou me sentindo bem em casa, né, com vocês. Queria dizer que me sinto convocada numa luta, num processo de cuidado do humano, né? E feliz por saber que a gente está no cuidado do humano, mas existem pessoas tão engajadas no cuidado do espírito, né? Da outra dimensão. E me disponibilizar para estar com vocês, né? E sempre que for possível, sempre que for necessário, tá? Queria agradecer, Alex, o teu convite. E é isso. Espero que a gente possa se encontrar. Eu tô com muita vontade de voltar no quinta. Meus filhos estão Claro. perguntando direto, porque as quartas-feiras eram bem interessantes para eles, então espero que a gente possa voltar logo presencialmente. Isso, Cris. Nós que agradecemos, tá? Agradeço até em nome da dirigência da Quinta. Você é uma pessoa muito querida, né? Particularmente tenho esse carinho e amizade por você. Fazia tempo que não nos víamos, então foi É muito, verdade. muito feliz esse encontro. E estaremos, sim, em uma outra opção juntos novamente, em um outro momento juntos novamente, né? E fica com Deus, um abraço para os meninos, tá certo? E em breve
traremos um outro assunto bem envolvente dentro dessa proposta que nós fazemos aqui na Quinta de Luz para você participar. Tá bom, querida? Joia. Tá Um bem, beijo querido. Vamos grande aí. e até Beijo a próxima. grande para Fica com Deus. todos. Tchau, Beijo, tchau. você também. Tchau.